Muito boa noite a todos os amigos da TV Nova Luz, aos amigos aqui do nosso estudo do livro A Gênese. Sejam muito bem-vindos para mais uma noite de estudos tão necessários para nós, para o nosso entendimento acerca do que nós somos. E nós temos uma visão muitas vezes restrita do que realmente, nós somos, porque essa visão restrita está relacionada apenas à nossa existência material. E muitas vezes nós não conseguimos nos reconhecer como a nossa essência espiritual, né? Então nós vemos muito o nosso corpo, nós nos reconhecemos ainda muito como nosso corpo, e com isso temos algumas dificuldades de nos reconhecer como um sistema que é composto de espírito, perispírito e corpo físico. E para esse funcionamento como um sistema justo, né, funcionando perfeitamente, essa adequação mental é fundamental para que o sistema funcione, porque afinal de contas, quem gerencia esse sistema é o espírito através, para o nosso nível, para o nosso entendimento, esse gerenciamento ocorre através da mente, da nossa mente. Então, por isso que é importante nós nos reconhecermos como espíritos, e sabendo que existe um corpo entre o espírito e esse corpo físico que nós conhecemos, certo? Que é o perispírito. Quando nós conseguimos abranger essa visão sistêmica da nossa natureza, nós temos uma noção melhor da realidade, certo? Porque essa realidade, ela também funciona, por exemplo, durante o nosso período de sono, em que estamos desdobrados. Então, nossa realidade, ela não é só esse mundo material. Nossa realidade é mais abrangente. E só que muitas vezes nós fazemos a distinção, né? Estamos aqui no mundo material e com isso não estamos no mundo espiritual, por assim dizer. Mas não existe uma separação desse tipo. Nós vivemos nos vários mundos, certo? E a nossa realidade é composta desses vários mundos. Então, antes de dar continuidade, só o nosso boa noite ao pessoal aqui do chat que fala conosco. Então, Paulo Roberto Soares Júnior, muito boa noite, Paulo. Denise Magalhães, sempre nos auxiliando aqui nos nossos estudos. Márcio Luiz Vicente, Luiz Helena de Minas Gerais, muito boa noite, Luísa. Fátima Mota, também sempre nos ajudando, lá de Mogi das Cruzes, São Paulo. Cardozina Belém, boa noite, Cardozina. Carmen Seluc, Isabel Conte, Paulo César de Felipe, Heloísa Bá e Cátia Bá, muito boa noite para vocês. Daniel Cardoso dos Santos, muito boa noite. Eduardo. José Souza, muito boa noite, José. Graziele Oliveira, Agesandra Gonçalves e Maristela Oliveira. Muito boa noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindos e é sempre uma grande satisfação estar com vocês aqui nesses momentos de estudo. Então, podemos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos tratando agora do capítulo 14, intitulado Os Fluidos, e esse capítulo ele é dividido em duas partes: a natureza e propriedades dos fluidos e explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. Nós estamos lidando com a primeira parte agora, no item Formação e Propriedades do Perispírito. Nós já vimos esse slide, né, em que nós mostramos esse sistema que nós estávamos falando, numa visão esquemática, só para nós mesmos
conseguirmos visualizar isso na nossa mente, né? Porque às vezes só falando é difícil, mas quando nos é apresentado um esquema, mesmo que não represente, né, a realidade com exatidão, mas pelo menos fornece para nós uma imagem que conseguimos então trabalhar em cima dessa imagem e aprimorar o nosso entendimento. Então nós vemos que pelo menos nessas últimas camadas do perispírito, né, últimas contando de dentro para fora, né, lá do espírito para o corpo físico, nós podemos conceber que essas múltiplas camadas, elas também são formadas pelos órgãos, certo? Em uma outra condição de existência, uma outra forma de expressão, mas também é equivalente a esse corpo físico que nós estamos acostumados. Nós vimos que o nosso corpo é formado por trilhões de células e essas trilhões de células, elas possuem funções dos mais variados, certo? Porque é preciso suprir todas as necessidades para a manutenção da vida do corpo. Então, essas funções, esses grupos de células com diferentes funções, elas exercem o trabalho que lhes cabe, como nós falamos, na manutenção da vida corporal. Nós falamos também, né, ilustramos, melhor dizendo, as colocações de André Luiz, quando ele disse que as células no nosso perispírito, eles se apresentam numa feição de partículas colóides. E aí nós falamos o que é colóide, e nós apresentamos também esse esquema apenas para nós conseguirmos visualizar um pouco e mudarmos, às vezes, o conceito do perispírito, porque às vezes a gente pensa no perispírito como uma casca e não como um corpo completo, né? Mas as várias camadas do perispírito, embora nós utilizamos esse termo, né, camadas do perispírito, elas não são propriamente camadas, mas corpos em cada um das condições de existência, né, ou níveis de expressão, melhor dizendo. E nós falamos também, terminamos nesse slide na semana passada, onde André Luiz diz: é importante considerar, todavia, que nós, os desencarnados, na esfera que nos é própria, estudamos presentemente a estrutura mental das células. E essa informação, ela é muito importante para nós mudarmos a forma como enxergamos as nossas células. Nós precisamos enxergá-las como seres inteligentes. Como seres inteligentes, elas possuem estrutura mental, certo? Então, nossas células possuem uma estrutura mental, elas possuem uma mente, certo? E a existência de uma mente está relacionada à inteligência do ser. Então, apenas os seres inteligentes possuem uma estrutura mental, enquanto as estruturas materiais, ou os corpos materiais, elas não possuem estrutura mental. Então, quando nós falamos da nossa mente enquanto encarnados, nós estamos falando da mente do espírito. O corpo em si não tem mente, certo? Tanto é que na desencarnação o corpo fica e o espírito vai com a sua mente. Então, né, hoje começamos com esse slide, também ainda tirando de Evolução em Dois Mundos, porque esse livro, Evolução em Dois Mundos, ele é assim, muito interessante para o nosso entendimento desse sistema espírito, perispírito, corpo físico, em que André Luiz nos supre
com uma grande quantidade de informação. É um livro complexo? É, mas a partir do momento que nós temos hoje em dia o Google, né? Assim, uma fonte de pesquisa ao alcance dos nossos dedos, então é complicado a gente dizer que algum livro é complicado ou complexo, né? Porque conforme vamos lendo, e é importante salientar que esses livros eles devem ser, ou eles precisam ser estudados e não lidos. Então, conforme nós vamos estudando, e não encontramos termos ou temas que nós desconhecemos, aí com o computador ou tablet do lado, rapidamente nós consultamos e temos a informação ali, né, imediatamente. O que é muito diferente de antigamente, em que nós precisávamos buscar livros para compreender certos livros. Hoje em dia ficou muito mais fácil, né? Então, André Luiz nos diz o seguinte, lá no capítulo 5, princípios inteligentes rudimentares. Então, nós vemos o título, né, desse capítulo, princípios inteligentes rudimentares. E ele fala o seguinte: com o transcurso dos evos, surpreendemos as células como princípios inteligentes. Então, nós já vemos as células não apenas como blocos de matéria compondo o nosso corpo, mas como seres inteligentes. E como são seres inteligentes, eles necessitam de cuidados especiais, ou específicos, melhor dizendo. Porque nós somos seres inteligentes, precisamos de cuidados específicos, certo? Então, isso passa a mudar, oferecer material, melhor dizendo, para nós mudarmos a nossa relação com o nosso corpo. Ele não é mais matéria. E é problemático porque, inclusive no meio espírita, nós falamos muito em corpo material, corpo material, corpo material, e isso nós acabamos assimilando essa questão de corpo material e tratamos o corpo como matéria, um bloco de matéria. Quando, na verdade, não é bem isso. Esse corpo material, certo? Ele é formado por seres inteligentes. Então, corpo material, né, ele não é muito boa a expressão, porque nós vamos assimilando uma determinada relação com o corpo. E essa relação passa a ser matéria unicamente, né, como se fosse uma mesa. Mesa é matéria. E aí, né, nós precisamos apenas cuidar para que aquela mesa continue bonita e funcionando, né? Mas os cuidados são cuidados materiais, um polimento ou algo do tipo, uma limpeza, uma cera, se for de madeira. Agora, o nosso corpo, como ele é formado por seres inteligentes, necessita de cuidados específicos. Não apenas a alimentação para fornecer material, né? Matéria para, como se fosse uma caldeira em que nós colocamos lenha ou carvão para queimar, então fornecendo ali energia, mas nós passamos a enxergar esse corpo como como necessidade de alimento específico, certo? Para o bom funcionamento desses seres inteligentes. Então, inclusive, o alimento específico, ele é necessário para que esses seres inteligentes continuem sendo, ou continuem com a sua inteligência, melhor dizendo, podendo ser expressa de uma forma adequada. Então, vamos dizer, né, uma criança que começa a estudar. Se essa criança tem necessidade de usar óculos, mas
não é fornecido óculos para ela, porque ela não sabe, né? Ela não tem ideia de que ela precisa de óculos, e os adultos que cuidam dessa criança não prestam a atenção. Essa criança vai para a escola, mas ela não consegue enxergar direito. Então, seu aprendizado será comprometido. Ela não consegue utilizar a sua inteligência na sua completude, porque ela não consegue ler direito o que a professora, né, apresenta, coloca no quadro, ou o que está escrito nos livros. Como essa criança é um ser inteligente, ela precisa de cuidados ou condições específicas para que sua inteligência possa se expressar na sua completude, na sua totalidade. As nossas células é algo semelhante. Elas necessitam de alimentos adequados para que elas se mantenham, né, fisicamente na condição de expressar a sua inteligência na totalidade que são capazes. Quando nós levamos essas células a se expressarem dessa forma, aí nós temos um corpo saudável. Quando essas células não conseguem se expressar adequadamente, nós temos um corpo enfermiço, tá? Então não é uma questão apenas de corpo material. É um corpo inteligente, composto de seres inteligentes. E ele, né, relendo de novo, porque acabou que eu parei, eu só li o iniciozinho e depois eu falei muito. Com o transcurso dos ervos, surpreendemos as células como princípios inteligentes de feição rudimentar, a serviço do princípio inteligente em estágio mais nobre nos animais superiores e nas criaturas humanas. Ressaltando que André Luiz usa o termo princípio inteligente para as células, mas ele também usa o mesmo termo para as criaturas humanas, certo? Células, princípios inteligentes, feição rudimentar, e a serviço de princípios inteligentes nos animais superiores ou criaturas humanas. Então, aqui ele não fez distinção na sua estrutura, né, do ser inteligente. Com relação à estrutura de expressão no mundo material, existe uma diferença muito grande. Mas quando André Luiz fala sobre a estrutura do ser inteligente, ele usa o mesmo termo. Tá? Princípio inteligente lá, princípio inteligente aqui. E nós podemos muito bem falar em espírito lá e espírito aqui. Bem? Então, os termos, apesar de serem distintos, princípio inteligente é distinto de espírito, o termo em si, aqui ele acaba se mesclando, certo? Ou confundindo, melhor dizendo, né? Os termos acabam se confundindo. E princípio inteligente lá, princípio inteligente aqui. Se nós usarmos o termo espírito, é espírito lá, espírito aqui. Eu sei que no movimento espírita muitas vezes fazem a distinção, mas essa é uma distinção que nos leva a considerar como se fossem coisas diferentes, quando na verdade não são. É a mesma coisa, né, entre aspas, coisa entre aspas, e expressando de formas diferentes. Tá? Então, a forma como se expressam é diferente, muito diferente. Mas o ser em si são equivalentes. Renovando-se continuamente no corpo físico e no corpo espiritual. Então, nós vemos que esses seres inteligentes, esses princípios inteligentes de feição rudimentar, eles se renovam no corpo físico e no corpo espiritual, tá? Que é o perispírito. Então, nós vemos que existe uma renovação também no corpo perispiritual, certo?
Então, quando nós pensamos em perispírito, nós precisamos considerar também a renovação desse corpo, tal qual a renovação do corpo físico, né? Desse corpo carnal que nós estamos mais acostumados a lidar. Então, os processos, eles são equivalentes. Por isso que é fundamental, certo? Essa adequação mental no cuidado do nosso corpo físico, porque todo esse processo, ele não se encerra quando nós desencarnamos. Não é porque nós desencarnamos, nós teremos um corpo completamente novo. Não, dependendo do estado da nossa mente, esse corpo perispiritual vai estar em uma condição análoga ao corpo físico. Tá bem? Então, nós precisamos dessa adequação mental para que nós consigamos transformar, alterar esse corpo perispiritual a partir de algum tempo após a nossa desencarnação, que pode ser mais ou menos longo, dependendo dessa adequação mental, tá? Então, nós vemos a importância dessa adequação da mente com relação ao nosso próprio corpo físico. No outro dia, não sei se foi hoje ou ontem, eu estava conversando com a Isabel, minha esposa, e nós estávamos falando, inclusive, nisso, né? Que as casas espíritas, nas palestras públicas, por exemplo, nos cursos, vários cursos das casas espíritas, seria interessante apresentar estes conceitos sobre a mente atuando no corpo. E não apenas isso, mas também, né, palestras ou incluir nas palestras temas importantes para a nossa saúde, né, tipo alimentação, exercícios físicos, para que gradualmente nós assimilássemos alguns hábitos salutares. Mas, infelizmente, é muito raro nós vermos esse tipo de abordagem. Quando nós temos nas casas espíritas, os divulgadores espíritas, tantos médicos, nutricionistas, né, tantas pessoas da área de saúde que poderiam apresentar esses temas de uma forma mais didática e, claro, né, mais correta do que um leigo como eu apresenta, por exemplo. Nós buscamos salientar a necessidade mas não entramos muito nos detalhes sobre o que é importante e o que não é importante, porque isso acaba sendo necessário, né, conhecimento específico. O Paulo Roberto, por exemplo, ele diz no centro espírita que ele frequenta, tocam nesse assunto, né? Mas não é muito comum, não. Tá? Mas é um tema importante, é um tema que nós precisaríamos contemplar nos nossos estudos espíritas. No corpo físico e no corpo espiritual, em modulações vibratórias diversas. Né? Claro, nós estamos em condições de existência diferentes. E condições de existência diferentes, que é a terminologia que eu uso muito, é equivalente a modulações vibratórias diversas. Conforme a situação da inteligência que as senhoreia, depois do berço ou depois do túmulo. Então, nós temos essa colocação de André Luiz, e lembrando que todos esses relatos de André Luiz na condição dele como desencarnado, então é uma visão de um médico desencarnado colocando isso para nós. Isso é importante, né? Não é um encarnado falando do que está lá,
mas é um desencarnado falando do que ele vê, do que ele consegue reconhecer, certo? Então, essas modulações vibratórias diversas, conforme a inteligência que as senhoreia, depois do berço ou depois do túmulo. Então, isso é importante durante a encarnação e também é importante depois da desencarnação. É um contínuo, tá? Quando nós nos ajustamos aqui, nós naturalmente estamos ajustados também para depois do túmulo. E esse contínuo, quando nós conseguimos reconhecer como um contínuo, tá? Nós vemos a importância de qualquer coisa que eu faça aqui, porque, né, não é só aqui. Seja lá o que eu consigo me ajustar aqui, não tem uma ação apenas aqui como encarnado. Essa ação vai prosseguir, inclusive, depois do túmulo. Então, nada se perde. Qualquer coisa que nós façamos aqui não se perde, certo? Será sempre utilizado e de forma muito importante. Então, como fica o perispírito? Esse perispírito é formado por trilhões de células dos mais variados tipos e funções. Sangue, glóbulos brancos e vermelhos, neurônios musculares, epiteliais, renais, etc, 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 etc. Em outra condição vibratória, certo? Ou modulação vibratória, ali na terminologia de André Luiz, para ficar mais corretinho com ele, tá? Então, como fica o perispírito? Também formado por trilhões de células em uma modulação vibratória diferente dessa que nós reconhecemos como tal. E aí a gente deixa de considerar os desencarnados como eles, nós encarnados, como se fôssemos muito diferentes. Mas não somos, certo? Nós somos espíritos com uma roupa, né, de inverno europeu, uma roupa mais pesada, enquanto eles já são espíritos, mas num clima tropical, com roupas mais leves como a nossa. Mas nós somos espíritos. Por debaixo daquela roupagem mais pesada, que é esse corpo físico, existe sim um corpo com uma roupagem mais leve. Mas, tirando isso, a nossa natureza, a nossa essência é a mesma, é equivalente. Tá bem? A Graziela Oliveira, ela diz para nós o seguinte: é bem verdade, pois os bons hábitos para com o nosso organismo, aliados à disciplina mental e moral, propiciam a saúde integral do ser. Obrigado, Graziela. Ela, na verdade, resumiu tudo aquilo que nós estamos falando aqui, né? Então, ela resumiu, colocou em poucas palavras, o que, às vezes, deixa mais claro para nós do que foi dito com muitas palavras. Então, isso tudo que nós estamos falando propicia, sim, a saúde integral do ser. O Paulo Roberto, ele diz: Cláudio, mudando um pouco de assunto, mas na verdade não está mudando tanto de assunto assim. Será que os animais já não possuem um perispírito em estado embrionário? Paulo Roberto, eles não possuem perispírito em estado embrionário. Eles possuem um perispírito, certo? Adequado ao seu corpo. Porque o cão, ele tem um corpo físico de um cão, certo? O ser inteligente, ele existe. E para o cão, para o gato, para o macaco, né, para o pássaro, que está se manifestando nesse corpo material, ele precisa, ou ele necessita dos vários corpos nas diversas condições de existência.
Então, não é um perispírito em estado embrionário, é um perispírito segundo a sua necessidade, tá? É um perispírito completo. Porque um cão, por exemplo, um mamífero, o organismo dele é muito semelhante ao organismo humano, tá? Então, se o organismo é semelhante ao organismo humano, é claro que existem algumas diferenças, né, dependendo de como o animal se alimenta, por exemplo, mas as estruturas são muito semelhantes. Tanto é que muitos dos medicamentos para os cães e gatos se compram em farmácia humana, tá? Claro que eles têm alguns remédios específicos que são de acordo com as suas enfermidades, né? Específicas para a sua estrutura. Mas muitos medicamentos se compram em farmácia de humanos, tá? Que utiliza medicamentos humanos para os animais. Então não é um perispírito embrionário, não. É um perispírito completo. Claro, segundo a sua natureza, né? Segundo a sua forma. O Paulo César diz o seguinte: Cláudio, nos corpos materiais já realizamos transplantes de partes. E no corpo espiritual, analogamente, é lícito também se pensar em transplantes? Paulo César, vejamos bem. A partir do momento que nós falamos que o corpo físico é formado por células, seres inteligentes, e a sua contraparte é o corpo perispiritual, tá? Composto também pelas mesmas células em outra condição de existência. Então, quando nós falamos em transplante do corpo, nós estamos falando também da componente perispiritual. Nós precisamos pensar que há rejeição, nós precisamos pensar que existe a necessidade de medicamentos para essa rejeição, porque é mais complexo do que apenas tirar um bloco daqui e colocar um bloco lá. Então, por exemplo, se eu tenho uma rachadura na parede da minha casa, eu posso quebrar um pedaço, comprar uns tijolos, colocar no lugar, cimentar, e a parede não rejeita o tijolo, né? Que depois vai ter problema ali porque a parede rejeitou o tijolo. Agora, quando nós falamos em transplantes, nós estamos falando, sim, de algo bem mais complexo, em que é necessário apenas não um ajuste do corpo físico, mas também um ajuste do corpo perispiritual. Não quero dizer com isso que parte do perispírito do doador seja retirado para substituir o do doador, do receptor. Não necessariamente. Não existe uma informação pelos espíritos, né, uma informação fidedigna que nós podemos aqui trazer. Espírito tal disse isso, e esse espírito é um espírito que nós podemos reconhecer como que traz informação correta. Não existe detalhes sobre essas questões, tá? Mas é mais complexo do que simplesmente tira um órgão daqui, põe o órgão lá e acabou. Existe toda uma necessidade voltada para isso. Nós precisamos sempre lembrar que mesmo uma cirurgia comum, nós precisamos da equipe perispiritual trabalhando ali também. Certo? Então, os médicos, numa cirurgia comum, não estou falando de transplante, mas uma cirurgia comum ali, né? Num corpo em que vai manipular aquela informação, é necessário, sim, que haja a contraparte espiritual trabalhando também nesse perispírito. Como eles trabalham, não sabemos. Como isso ocorre,
Não sabemos. Mas é necessário um ajuste, uma adequação, tá? E essa adequação, ela é gerenciada pela espiritualidade ou auxiliado pela espiritualidade, melhor dizendo, mas quem gerencia é o próprio espírito. Sempre será o próprio espírito que gerencia qualquer transformação no seu perispírito e no corpo físico. Os espíritos, os mentores, nos auxiliam, mas somos nós que promovemos qualquer transformação. Tá bem? Espero ter esclarecido. Eu sei que eu não respondi, porque eu não tenho a resposta para essa sua pergunta, essa sua colocação. Espero apenas ter esclarecido que é uma complexidade maior, que se trata de uma complexidade maior. Tá bem? A Carmen Zeluc, ela fala: pessoas que têm membros amputados têm a impressão de que o membro está ali, porque o perispírito não perdeu o membro. É isso, Cláudio. Novamente aqui, é mais complexo do que simplesmente uma resposta sim ou não, Carmen. Porque quando nós pensamos no sistema, esse sistema tem ligações de fluxo de informação, tá bem? Como existe esse fluxo de informação, pode ser que o membro seja amputado no corpo físico e também ocorra essa amputação no corpo perispiritual, mas a parte que permanece continua sobre os reflexos do fluxo de informação. Tá bem? Então, por isso, a resposta é mais complexa do que um simples sim ou não. Nós precisamos visualizar o sistema. Por isso que nós falávamos de um sistema. Porque quando nós não trabalhamos com sistema, as nossas avaliações são mais simplistas, mais simplificadas, e não necessariamente representa aquilo que realmente acontece. Essa colocação da Carmen, ela me remete à questão do suicídio, certo? Porque isso foi uma informação que um dos nossos mentores nos trouxe com relação ao suicídio. Então vamos tentar ver essa questão do suicídio e aí então extrapolar, por exemplo, para a amputação de um membro. Costuma-se dizer que o espírito do suicida, ele fica em perturbação por causa de fluido, quantidade de fluido, que o fluido era para ser gasto em, 70 anos ou mais 40 anos que seja. E aí, então, como ocorreu o suicídio, aquela quantidade de fluido causa ali uma perturbação. A falha nisso é que nós não trazemos o fluido como se fosse uma caixa d'água, uma caixa de fluido, que quando nós encarnamos já temos a quantidade específica de fluido que nós vamos usar por toda a vida. Certo? O fluido, a quantidade de fluido, ela é dinâmica. Então, nós produzimos e gastamos fluido de acordo com a necessidade. Então, não carrega um reservatório de fluido. Quando eu necessito de maior quantidade de fluido, porque eu estou mais ativo, fazendo exercícios físicos, ou que seja, doando fluido, por exemplo, em tratamentos, em passes, em um sistema funcionando de forma adequada, existe uma produção de fluido de acordo com o gasto de fluido. Então, nós temos ali um equilíbrio. Tá? Então, esse excesso de fluido que se coloca no suicida, isso é um entendimento equivocado, não tem base nenhuma para essa informação. Agora, vamos imaginar o sistema. Então, corpo físico, perispírito, primeira camada do perispírito, e daqui nós temos as outras camadas do perispírito. Esse sistema, ele trabalha em fluxo de informação.
Então, nós temos informação saindo dessa última camada do perispírito para o corpo físico e do corpo físico para o perispírito. É o fluxo de informação. Assim como na parte de amputação de um membro. Você tem um fluxo de informação. Se for o braço, por exemplo, do tronco para o braço e do braço para o tronco. Então, o sistema funciona dessa forma, tá? Então, numa condição normal, o espírito, manda informação para o corpo, passando através do perispírito, e esse perispírito, então, manda informação para o corpo, esse corpo recebe e responde, certo? Nesse fluxo de informação. Não é que o corpo é inteligente, mas você tem fluxo de informação, tá? Essa informação repercute no corpo e volta, melhor dizendo. No desencarne normal, comum, esse processo se dá de que o corpo físico naturalmente já não reflete a informação, certo? Não responde mais, vai diminuindo essa resposta e esse sistema entra num equilíbrio. Quando existe o suicídio, a última informação que foi para o corpo é do suicídio. É da pessoa, do espírito, tirando a sua própria vida. Não é a vida do espírito, mas a vida do corpo. E é essa informação que volta para o corpo. Desculpa, para o perispírito. O que acontece? Essa informação, como ela não foi o gradual, é essa informação traumática que repercute no perispírito. E essa informação traumática, ela se prolonga no tempo. Porque como não foi uma desencarnação natural, esse perispírito continua tentando a comunicação com o corpo. Certo? Só que não tem o retorno dessa informação. E isso aqui gera desarmonia para o espírito. Até que esse sistema se ajuste à falta de uma parte, que é do corpo físico. Muitas vezes aí pode-se pensar o seguinte: é a mesma coisa, por exemplo, em uma morte violenta, em uma morte súbita, como um acidente de automóvel, uma bala perdida, que seja. É a mesma coisa? Não, porque a diferença no suicídio é que foi um processo intencional. Houve a intenção do espírito e, por isso, a informação que saiu do perispírito e foi para o corpo foi essa informação de tirar a própria vida. Em um acidente, essa informação nunca saiu do perispírito para o corpo, tá? Então, por isso, o perispírito não mantém essa informação traumática, certo? Uma foi um comando, a outra não. A outra foi uma consequência da situação, não foi um comando que foi exercido para o espírito. Então, o que nós temos entre perispírito e corpo físico é fluxo de informação. Se essa informação é cortada de forma brusca por um suicídio, é algo que traumatiza, tá? Porque é essa informação que permanece no perispírito. Quando é decorrente de um acidente, por exemplo, não foi um comando do espírito em o corpo, tirar a própria vida, porque no final o corpo faz um movimento, seja ele qual for, que tira a própria vida, Estou falando da vida do corpo, nunca a vida do espírito. Ficou claro?
Tá? Por isso que não tem uma, né, uma resposta para Carmen, para a colocação da Carmen, um simples sim ou não. É um processo. Isso pode acontecer, como pode não acontecer. Então, a adequação mental ela vai ser fundamental nas situações em que há necessidade de amputação, por exemplo, nas mortes bruscas, seja por acidente ou por violência, sendo que o espírito que desencarnou não foi o causador da violência. É importante salientar isso. Tá? Então, essa adequação mental que vai gerenciar a nossa vida, seja enquanto encarnado ou seja no processo de desencarnação. E a Maristela diz: por isso que esses espíritos ficam perdidos, desorientados, por não ter auxílio. Eles têm auxílio, né? Até o Paulo Roberto falou agora do Memórias do Suicida. Então, esses espíritos, eles têm auxílio. Nós vemos lá no livro Memórias de um Suicida, todos nós temos auxílio. Porém, aquela informação, né, aquela situação é tão traumática que eles não conseguem perceber o auxílio. E é também por esse motivo que nós temos lá no Memórias de um Suicida, que eles relatam para nós que o suicida fica vivenciando a situação recorrentemente, como se, né, um filme preso que vive voltando à mesma situação. Não é que ele fica vivenciando a mesma coisa, né, em termos de ocorrência em si. Ele fica vivenciando porque é aquela informação que impregnou no perispírito. E o sistema, como foi rompido abruptamente, né? Desculpa, a palavra correta não saiu, mas vocês sabem o que eu quero dizer. É isso que fica na última camada do perispírito. E é isso que o espírito fica vendo, fica recebendo. Por isso ele fica vivenciando mentalmente o evento. Até que esse sistema entre num equilíbrio, certo? Entre em um novo equilíbrio, uma nova condição de equilíbrio, em que reconheça que parte foi perdida e ele, então, começa a se adequar à sua nova condição. Ficou claro? Então, nós, analisando o livro, os relatos, melhor dizendo, do livro Memórias de um Suicida, sob esse prisma, aí nós vemos que, né, temos muitos esclarecimentos a respeito, o entendimento fica melhor. Tá bem? A Carmen Siluc diz que está certo, agradece. E a Maristela diz que umas informações não são captadas. Isso mesmo. E ela diz que entendeu. Então, não tendo mais perguntas nem colocações, já faltando 10 minutos para as 10, nós retornamos na semana que vem com esse slide, tá? Falando sobre os missionários da luz, lá no capítulo 13. Quem quiser já, né, se preparar para a semana que vem, então é o livro Missionários da Luz, capítulo 13. Então, como não tem mais comentários nem perguntas, podemos fazer a nossa pequena prece de encerramento, já que já chegou a nossa hora? Então vamos elevar nossos pensamentos, agradecendo a Deus Pai, agradecendo a Jesus, Senhor, pela oportunidade que temos de entrar em contato com essa doutrina, que esclarece tanto, Senhor, acerca da nossa natureza espiritual. Que possamos, Pai, nos reconhecer como um sistema importantíssimo, Senhor, para a nossa evolução espiritual. Pedimos, Pai, o seu amparo, suas bênçãos para todos nós, porque somos todos necessitados. E assim, Senhor, agradecidos, pedimos sua permissão para encerrarmos o estudo dessa noite.
Então, muito obrigado a todos vocês pela presença, pela participação. Desejo um bom descanso, muita paz e nos encontramos aqui novamente na terça-feira que vem, às 21 horas. Muita paz e até lá.